Eu poderia dizer para vocês que após a derrota do Inter para o Cruzeiro por 2-1, o Colorado foi mais do mesmo, mas na verdade não foi. O Inter conseguiu ser pior, inclusive pior fora do campo do que dentro das quatro linhas. A derrota contra o Cruzeiro bota o Colorado com apenas 2 vitórias nos últimos 10 jogos. A proximidade com o Z4 é grande e o técnico Roger Machado e o departamento de futebol dão várias mostras que estão totalmente perdidos e o ano corre risco. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Vamos lá, gente, vamos atualizar tudo do Internacional, mais uma derrota, né, mais do mesmo, ou não, né, como eu disse, o Inter consegue nos surpreender a cada dia mais, né, afinal, o Colorado perdeu para o Cruzeiro por 2-1, né, nesta rodada do Campeonato Brasileiro, acabou, né, não sendo ultrapassado pelo Grêmio, que empatou pelo placar de 0-0 com o Ceará na Arena, mas neste domingo pode, né, ser ultrapassado pelo Corinthians, pode ser ultrapassado também pelo Santos e, né, até dependendo, né, pode ficar a 2 pontos do Z4 do Campeonato Brasileiro. Então, é uma rodada, né, que coloca o Inter mais perto da parte de baixo do que da parte de cima e não poderia ser diferente, né? Afinal, a gente está vendo um Inter, né, que já fracassa há bom tempo no Campeonato Brasileiro, por mais que o Roger, né, tente na sua cabeça tirar, né, coisas da mesma análise. Ele diz que a gente não pode fazer uma análise referente ao Brasileirão, da mesma forma como é a eliminação das Copas, né, na Copa do Brasil e na Copa Libertadores da América, porque em dado momento o Inter colocou reservas no Campeonato Brasileiro e foi isso que colocou o Inter para baixo. Roger, o Inter perdeu vários jogos com titulares, e o Inter não ganhou vários jogos com titulares, e tu colocou jogadores reservas no Internacional com o discurso de bom desempenho nas Copas, né? Preservação de jogadores, foco, não jogou nada, nem contra a Fluminense e nem contra o Flamengo. Então é claro que agora as quedas vão cobrar o preço do Campeonato Brasileiro. Então, cara, é inacreditável. E como eu disse, tá? Para mim, o pior do que o jogo ontem foi a coletiva, né? Tanto do Roger Machado quanto também, né, do diretor executivo André Mazzucco. E uma pena, né, que ontem não tenha se manifestado o presidente Alessandro Barcelos ou, né, o vice-presidente de futebol combativo, né, José Olavo Bisol, que desde que começou a mandar o WhatsApp aí para a imprensa, parece que sumiu, né, não se ouviu mais falar no José Olavo Bisol. Quero falar sobre tudo isso, gente, né, tenho certeza que o domingo de todo mundo está estragado, mas a gente vai lamber as feridas aqui juntos, em nome da Interstore Beira-Rio, né, a tua loja de produtos oficiais do Internacional no Gigante, lojas abertas neste domingo e óbvio, né, se você não pode ir até a Interstore vai até você, camisetas de treino, peças retrô e muito mais, tá? Você encontra lá na Interstore do Estádio Beira-Rio. Sobre o jogo, tá, gente, rapidamente, né, no primeiro tempo acho que o Inter fez um jogo melhor em relação a ele mesmo, né, comparado, né, nos jogos contra o Flamengo e também contra o Fluminense, vou colocar nessa análise aqui. O Inter teve, né, um pouquinho mais de organização, teve um pouquinho mais, né, de chutes a gol, tanto é que o Tabata, que talvez tenha sido a única peça do Inter que se salvou, né, nesta noite de sábado, fez o gol de empate do Inter, né, o Inter de novo saiu perdendo, são 32 jogos desde que terminou o Campeonato Gaúcho, entre Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores, e é a 21ª vez que o Inter sai perdendo um jogo. O Inter toma gol todos os jogos. E é impressionante, né? Eu tenho várias críticas a fazer aqui, tá? Mas como eu disse, eu vou simplificar dizendo que apenas o Bruno Tabata se salvou no time do Internacional hoje, porque todos os jogadores estão mal. Bernabé muito mal no jogo, o Rocher, né, tomou um gol defensável, né, no primeiro gol do Matheus Pereira, os dois laterais, 2 avenidas, né? Cara, o que é o Richard jogando futebol, gente? Como é que um departamento de futebol de um clube do tamanho do Internacional olha para o Richard e vê que ele é um substituto para o Fernando? Eu não estou dizendo aqui que o Inter tinha que contratar um outro Fernando, mas, meu Deus, o Richard não consegue dar um passe para frente. Ele acertou 27 de 28 passes ontem, todos para trás, e o começo do gol do Cruzeiro, o gol marcado pelo Caio Jorge,
o Richard tem a capacidade de dar 2 passes para trás para o Rocher na saída de bola do Inter. Ele taca a bola, recua para o Rocher toca para ele devolve para o goleiro. Jogador medíocre, jogador que não tem qualidade para jogar no Inter, jogadorzinho. E com isso, o Roger colocou o Luiz Otávio sentado no banco de reservas. E sabe o que é o pior? Quando ele toma o segundo gol, ele chama o Luiz Otávio. Foi covarde com o Luiz Otávio e o Roger. Botar na podre, com ele perdendo de 2-1, depois que tu já entregou o jogo, graças à atuação ridícula do Richard. E o Luiz Otávio ainda foi bem no jogo, né? Passe vertical, saindo de cabeça erguida, jogador que combate no meio campo e não é um jogador só monofunção, né? Que é só tapa para trás ou para o lado. É só o que ele faz. A mesma coisa que o Ronaldo faz, né? O Ronaldo e Richard, se bater tudo no liquidificador, não sai nada, né, do Internacional ali na abertura de meio campo. Fora outras insistências, né? Por que o Wesley ainda é titular do Inter? O Wesley tem 1 gol em 2025. 1 gol contra o Maracanã pela Copa do Brasil. E nesse mesmo jogo ele ainda perdeu um pênalti. Não ataca, não dribla, não finaliza, não faz gol e é titular intocável. O Roger ontem, né, chegou a dizer sobre o Wesley que ele ainda é um jogador eficiente, segue sendo um atacante contundente. Ninguém se firma como titular do lado direito. E por isso o Wesley veio para a direita e o Carboneiro foi para a esquerda. E agora com a lesão do Carboneiro, o Wesley voltou para o lado esquerdo. Então assim, é uma entrevista demissionária do Roger. Questionado, né, sobre o Richard pelo Douglas de Moliner, ele diz o seguinte: Luiz Otávio é uma grande promessa, tenho que ter cuidado com ele. Que cuidado, cara pálidas, tu colocou ele depois de tomar 2-1, botou na fogueira fora de casa contra o Cruzeiro. E aí, o pior de tudo é que na resposta, ele ainda queima o Matias, dizendo o seguinte: tenho certeza que se o Matias não fizer gol no próximo jogo, vocês vão me perguntar por que ele não faz gol aos 4 jogos. Tá contando quantos jogos o Matias não faz gol, Roger? A quantos jogos o Valência não faz gol? Por que tu não dá essa declaração sobre o Valência? Por que tu não dá essa declaração sobre o Borré? Por quê? Quantas bolas o teu time proporciona para que o Matias finalize a gol? Nenhuma, porque o teu time é sofrível. É duro de ver jogar, não sai nada do teu time. E ainda, né, é castigado com erros individuais a partir das escolhas que tu faz. Então assim, né, gente, sobre queda de treinador, né, chegou a dizer que está técnico do Inter, que não é técnico do Inter, de novo voltou a usar esta metáfora aí, o Roger Machado, só que ele foi, né, blindado aí pela direção. Dessa vez, né, já é a terceira pessoa que fala em nome da direção, falou o Bisol, falou o Barcelos, falou agora André Mazzucco, diretor executivo de futebol do Internacional, dizendo que o sentimento é de frustração pela sequência negativa, mas o Roger tem a convicção do departamento de futebol, é um momento difícil, mas o grupo de jogadores já deu resposta. E aí, ele foi enquadrado pelo Jairo Vinck, que fez a seguinte pergunta: Mazzucco, a convicção no Roger é a mesma convicção do Diego Rosa, do Kaique Rocha, do Ramon, né, do Oscar Romero? Essa convicção do departamento de futebol, né, da janela de transferências para a manutenção do Roger? E aí ele deu toda uma explicação, né, dizendo que o Richard, por exemplo, com todo o respeito, é um julgamento injusto por parte da imprensa e da torcida, porque ele chegou aqui pelos méritos e que ainda está se ajustando. O Ramon veio por um valor menor que o divulgado. O Kaique Rocha e o Diego Rosa, para o que vieram agregar aqui no Inter, foram jogadores que deram certo, porque foram backup de treino. O Kaique Rocha tem menos de 20 minutos pelo profissional do Inter, Mazzucco. Ele jogou um jogo contra o Brasil de Pelotas no Gauchão. Como é que essa contratação é acertada? Porque ele compôs treino. Diego Rosa, que contratação é essa? Então, assim, é um momento bem difícil, tá? E aí ele dá uma declaração que, para mim, finaliza com tudo, tá? Que é a seguinte: estamos em um momento ruim, só vamos resolver com trabalho. E é a 8ª vez que eles falam isso. Técnico precisa ter a oportunidade de solucionar problemas. Às vezes, quando o problema aparece, ele é demitido. Aí fica muito fácil para o treinador, não que seja o caso do Inter. Foi o que disse o André Mazzucco, né, que ponderou, então, a permanência do técnico Roger Machado, mas o ambiente é de muita pressão para uma troca no comando técnico
do Internacional. Para a gente fechar com informação, né, o Inter está liberando o atacante Lucca para retornar ao Ceará, clube pelo qual ele começou a sua trajetória, veio para o Inter, né, na troca pelo Rodrigo Lindoso, né, como uma parte do acordo. O Lucca, né, já foi avisado que não vai jogar mais pelo Inter, ele tem contrato até o final do ano, então a tendência é que ele seja liberado para o Ceará e o Inter mantém um percentual em caso de venda futura. Então é mais um, né, que também não vai fazer a menor diferença, visto, né, que é um jogador que tem não sei quantos anos de Inter e tem 2 gols, né, e 300 oportunidades, o Lucca centroavante. Tá bem, gente? Tô muito chateado, né, e sem esperança, cara, porque o nosso departamento de futebol é muito incompetente, nosso presidente é incompetente, nosso técnico é incompetente, e eu não tô vendo saída para o Inter esse ano, a não ser uma emocionante briga contra o rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro. Tá bom? Não esquece que todo o conteúdo aqui no canal, em nome da KTO, kto.bet.br, vários jogos aí no domingo de Brasileirão, e a gente vai palpitar certinho, né, em busca aí de pelar o sueco. Tá certo? Aquele abraço, espero que melhore o domingo, né, porque o Inter fez questão de estragar tudo. Aquele abraço, a gente se vê. Fui!